A cada 25 anos, a Igreja inaugura um ano santo para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação da Palavra que veio morar no meio de nós. A Igreja entende que esta prática ajuda os cristãos nesta sua busca de pertença ao povo de Deus. A cada 25 anos, nós somos chamados a reviver e a reavivar aquilo que é o patrimônio da nossa identidade cristã e católica. Nós somos o povo de Deus e muitas vezes precisamos ser lembrados disso. Os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa liturgia, a nossa forma de ser nesse mundo é um reflexo da misteriosa presença de Deus que nos chamou a cada um de nós, desde o nosso batismo, para sermos o seu povo. E é por isso que neste ano santo, chamado ano jubilar, 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja conclama todos os seus fiéis cristãos a observarem esta prática que lhes propiciará ganhar as indulgências. A palavra indulgência bem poderia ser substituída por misericórdia. Misericórdia é dar o coração a quem sofre. É isso que Deus faz, é isso que Ele nos ensina a fazer. Então, neste ano de forma especial, Deus coloca o seu coração junto ao nosso, para que as nossas penas, consequência dos nossos pecados, possam ser apagadas. Tendo consciência do mal que fizemos, acreditamos que por conta destas práticas, nós teremos esta graça, chamada indulgência, a misericórdia divina, de termos abreviadas as penas que deveríamos cumprir como consequência dos nossos pecados. Deus sempre perdoa, isso ninguém duvide. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Mas o pecado gera consequências. E se não nos entendemos com Deus nessa vida, o faremos no purgatório. É por isso que este ano da graça nos leva a rezar tanto por nós mesmos, e assim, tomando consciência do que somos, do que fazemos, melhorar a nossa vida, modelando-a a vida de Jesus, mas também intercedendo por aquelas pessoas que já morreram, estão no paraíso para entrar, mas ainda permanecem no purgatório. Alguma coisa falta para completar, alguma coisa falta para que eles possam, de fato, ver a Deus e se entregar totalmente ao seu abraço. Então, quando nós rezamos, suplicando de Deus o perdão dos pecados, temos certeza de que Ele nos concede. Quando pedimos a Ele que nos dê a indulgência, que derrame sobre nós a sua misericórdia, de tal forma que de fato não reste nada do pecado em nós, nós estamos fazendo nele a nossa verdadeira profissão de fé, porque para Deus tudo é possível, e a vontade de Deus é ver o ser humano erguido, livre, imagem e semelhança dele que nos criou. Por isso que esse ano chamado Peregrinos da Esperança, ou Peregrinos de Esperança, caracteriza bem o que nós somos, homens e mulheres que não perdem a esperança. E a palavra esperança foi especialmente escolhida para este tempo por conta das muitas violências e agressões que temos feito contra a obra de Deus e o seu mandamento. De tal maneira que muitos, olhando para a situação em que as sociedades se encontram, olhando para o que fizemos no mundo que Deus criou, algumas pessoas dizem assim: não adianta, está tudo perdido, não há mais esperança.
E é por isso que foi preciso instaurar um ano de esperança, para que reavivássemos, recuperássemos esta força, esta virtude da fé cristã, a esperança que nos move. Esperança cristã é bem diferente de ilusão e de outras esperanças que nós buscamos nesta vida. A ilusão, talvez muito presente na consciência do povo, de achar que nós podemos sozinhos mudar a realidade, transformar a vida. É uma ilusão de achar que nós podemos fazer qualquer coisa sem a graça de Deus. E muitas pessoas caem nesta ilusão. E elas usam de todos os recursos que este mundo favorece e enseja para realizarem esta ilusão. Algumas pessoas, para galgar lugares elevados na sociedade, elas roubam, elas mentem, elas traem, elas chegam a matar em busca desta satisfação ilusória de felicidade. E quando a pessoa consegue fama, prestígio, poder, dinheiro, ela será em algum momento chamada a olhar para si mesma. E talvez não exista nada dentro dela a não ser um grande vazio. Sabe quando a pessoa cai em si e é chamada a olhar para dentro de si mesma? Quando morre alguém querido. Ou então quando vem a notícia: olha, o seu exame não foi bom, o senhor vai ter que fazer quimioterapia severa. Ou então, quando a pessoa que pensou ter ganhado tudo, guarda muito dinheiro em casa, tem conta no banco, carrão, e alguma coisa acontece e ela é presa. E tudo aquilo que ela juntou, achando que fosse dela, de repente, lhe é tirado das mãos. E ela percebe que não é nada, que não é ninguém. Ela correu atrás de uma ilusão. E de alguma forma, a vida mostrou a ela que, de fato, nós somos como os nossos primeiros pais diante de Deus no paraíso. Quando Deus olha para nós, sentimos vergonha, porque nós não fomos capazes de ser fiéis a Ele. Adão e Eva se esconderam de Deus, porque acharam que podiam, em busca de uma ilusão de ser igual a Deus, prescindir dele. E finalmente, quando deram conta de si, estavam nus, não eram ninguém. A vida a pouco lhe seria tirada. Mas há também as esperanças pequenas do nosso dia a dia que nos movem também, mas são passageiras. A esperança de ter uma casa própria. Eu vou lutar, eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Aí a pessoa consegue a casa própria. Aí ela percebe que essas coisas não são como a gente imagina. Tem muita gente brigando por causa da casa do pai, a herança que o pai vai deixar, aquele carro na garagem. E ele que fez tanto para reunir a família, agora idoso, viúvo, vai morar no quartinho dos fundos e deixar a casa principal para o filho e para os netos. E aí o filho traz um cachorro grandão, põe no quintal, o pai nem pode sair para tomar uma fresca à noite, o cachorro começa a latir. E ele pergunta: mas eu esperei tanto por isso, lutei tanto para ter a minha casa, o meu chão, o meu canto. Esperanças passageiras. E poderia aqui citar muitas. Por exemplo, na virada do ano, vai correr a Mega Sena. E muita gente esperançando de ganhar. E aí, a Caixa Econômica fez publicar esta estatística. É chamado loteria, chamado jogo de azar. Você faz uma aposta e concorre com 50 milhões de apostas.
Então você tem uma chance de ganhar e 50 milhões de chances de perder. É uma loteria, é uma aposta, é um jogo de azar. Mas tem gente que põe a sua esperança nessas coisas e tem essas bets, o tigrinho. A pessoa gasta o que não tem, achando que pode ganhar, e assim por diante. São esperanças que passam e que depois deixam este gosto amargo da frustração. A esperança cristã é essa que não decepciona. Por isso nós apostamos a nossa vida. Por isso nós enfrentamos o dia a dia. Por isso nós trabalhamos. Por isso procuramos ser honestos. Por isso fazemos do amor o vínculo da perfeição, como o apóstolo São Paulo nos disse hoje nessa carta aos Colossenses. Quem ama conhece a Deus. E não é porque a família tradicionalmente constituída, família hoje nós sabemos muito bem, família são aquelas pessoas que se amam, que se protegem. Família é onde a gente se sente seguro, onde a gente é esperado. A nossa casa é o lugar para onde a gente quer voltar depois de um dia de trabalho. Tem famílias constituídas e que as pessoas não querem voltar para casa. Então depois do trabalho, elas vão no bar, saem com os amigos, porque em casa, muitas vezes, não encontram braços abertos, aconchego, não encontram muitas vezes o silêncio necessário, não encontram ouvidos atentos. Famílias constituídas e que falam palavrão, não desligam o celular na hora da refeição, não mostram respeito pelas necessidades, pelas particularidades de cada um. E São Paulo vai dizer, o amor é o vínculo da perfeição. Portanto, quem quer ser perfeito em Deus, porque segundo Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, foi para isso que Ele nos criou. O amor é o vínculo da perfeição. Onde há o amor, ali está Deus. Ali está a casa, ali está o lar. Hoje, encerrando este ano santo, jubilar, todas essas coisas vêm à nossa meditação por conta dessas extraordinárias leituras que fizemos no dia em que se celebra a festa da Sagrada Família. Os conselhos bíblicos, a primeira leitura. Olha, respeitar o seu pai quando ele pede juízo, está senil. Chamá-lo de papai quando ele já não é mais capaz de reconhecer você. Você poder trocar a fralda da sua mãe, dar banho nela e beijá-la, mesmo quando o seu corpo, o corpo dela, já não é mais aquele corpo que te amamentou, que te acalentou. A idade não tira de nós somente o vício, não tira de nós somente as forças. A idade tira de nós também, muitas vezes, a vontade de viver. E as pessoas entram em depressão, os idosos entram em depressão. E às vezes você gostaria de ter da sua mãe um sorriso, um carinho, mas ela já não é mais capaz de dar. Mas você, por conta do que a Bíblia te ensinou, você permanece com eles e beija aquela pele ressecada, toca naqueles fios de cabelos brancos e diz, mamãe. E um dia, quando ela já não estiver mais aqui, e depois de você ter ficado muito bravo, ter brigado com ela, porque doente é chato mesmo, doente mexe com os nervos da gente, mas você vai olhar para trás e dizer assim, eu cuidei dela até o fim, eu cuidei e respeitei o meu pai, e ensinei os meus filhos a respeitarem também. E isso está escrito no livro do Eclesiástico, primeira leitura, não passará desapercebido diante de Deus. Ele é que vai dar a recompensa a você, porque você foi capaz de amar,
quando não tinha nada para receber, você só deu. E o verdadeiro amor é esse. Nem com amor se paga. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, agradecemos a Deus porque fez de nós uma família. Este santuário recebe pessoas de todos os lados da cidade e de outras cidades. Está sempre aberto. Os padres estão aqui para atender as confissões, para dar as bênçãos. E as pessoas que aqui vêm, só Deus sabe o que cada uma delas traz na sua história, no seu coração, nos seus ombros. Mas elas encontram aqui e nas nossas igrejas, encontram um lugar onde elas são reconhecidas, foram convidadas por Jesus e por isso se sentem em casa diante do altar, se sentem à mesa, não como estranhos, mas como filhos, como membros de um corpo. Isto é a nossa igreja, que nós amamos. E quando vemos coisas erradas na igreja, nós devemos corrigir e devemos tudo fazer para que essas coisas sejam superadas, porque é a nossa família, a igreja é a nossa casa, é o nosso lar, é o caminho que Deus nos deu de salvação. E hoje, ao vermos a atitude de São José, nosso coração também se volta para esta maravilhosa experiência de Deus que este homem fez. Não foi famoso, não teve sucesso praticamente nas coisas que fez. Um carpinteiro numa aldeia miserável. Nazaré é lugar para onde ninguém quer ir. Nazaré, na Galileia, é o fim do mundo. É por isso que Natanael vai dizer, quando soube que Jesus veio de Nazaré, mas pode alguma coisa boa vir da Galileia, daquele fim de mundo? Pois foi para lá que José foi com a sua família para protegê-la. Ele abriu mão, quem sabe, de ilusão, de esperanças passageiras, para cuidar daquela família que Deus confiou a ele. Os sonhos de São José não são fantasia, não são ilusão, não são quimeras. São José sonha os sonhos de Deus, por isso são reais. Deus não obrigou José a fugir para o Egito, não obrigou José a voltar, mas Deus falou a José, porque ele é um homem justo e soube reconhecer a voz de Deus. Deus não nos obriga a nada, Deus não nos machuca, Deus não nos violenta, Deus não nos fere, Deus cuida de nós, Deus nos protege, porque Ele nos ama, não é porque a gente merece. É assim que nós temos que ver a Deus, como Jesus nos mostrou, o nosso protetor, aquele que cuida de nós, aquele que nos mostra o caminho a seguir. José teve que tomar a decisão por si mesmo, assim como cada um de nós terá que tomar a decisão. Deus mostra o caminho. Como é que nós vemos a mão de Deus? Na Bíblia, Sua palavra, no magistério da nossa igreja, que interpreta a palavra. E a cada um de nós cabe tomar a decisão, fazer a escolha, acertar os passos e ir em direção ao projeto de Deus. E aqui, algo que precisamos guardar para sempre, não podemos esquecer disso. Quem segue a Deus, não fica esperando ter sucesso nessa vida. Jesus, a quem nós adoramos, morreu na cruz, fracassado. Judas Tadeu morreu como se mata um animal, com um machado, deram machadadas nele até matá-lo. E assim os nossos santos, os nossos heróis, eles morreram pisoteados, massacrados, como diz a Bíblia, moídos como milho, como grão embaixo da pedra, mas foram fiéis.
e por isso agora estão com Deus e as suas imagens estão em nossas igrejas. Quem procura sucesso nesse mundo pode correr o risco de não seguir o caminho que Deus indica, de não fazer a vontade de Deus. Por isso, não importa quem você seja, não importa que o seu nome não esteja na rua da cidade, não importa que você não tenha aquele plano de saúde que todo mundo queria ter, aquela previdência privada, essas coisas Deus não prometeu para a gente. Essas coisas a sociedade é que faz e nos obriga a correr atrás dessas coisas, competindo uns pelos outros. O que Deus nos prometeu foi a vida eterna. O que Deus nos prometeu foi a felicidade que não passa. E eu repito, quando vier sobre nós a doença, a morte, quando vier sobre nós o infortúnio, nós saberemos valorizar exatamente isso, aquilo que Deus nos quer dar.